Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Siga Adiante. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre Hoje a gente vai falar sobre rotinas. rotina em tempo de quarentena. Exatamente, é um assunto muito importante, né? A gente tem que começar a criar rotinas um pouco mais fortes, né? A gente tem que começar a se organizar melhor. E sim, eu pelo menos ter realmente sentado para fazer uma rotina tem me ajudado bastante. E é engraçado porque chama muito, né? Fala muito daquilo que a gente falou na semana passada, né? Que é o processo de adaptação. É engraçado porque assim, a todo instante a gente está tendo que se adaptar e a todo instante, mesmo que você passe por um processo de adaptação, pede uma rotina, porque senão você se perde. Exatamente, né? Assim, existem muitos tipos de rotina, né? Assim, eu acho que você não precisa também roteirizar o dia inteiro, né? Roteirizar cada minuto do seu tempo, mas estabelecer aí alguns rituais, estabelecer aí tempos determinados para fazer certas coisas, ordens determinadas para fazer certas coisas, só isso já ajuda bastante. E um ponto, hoje, estudando sobre o tema, né, eu parei para ver, poxa, o quão você de fato ter uma rotina, né, diz muito de quem você vai ser. Né? Tipo assim, poxa, se eu tenho uma rotina de comprometimento comigo mesmo, né, obviamente que a rotina ela traz passos, traz comportamentos, traz as ações, isso nos pormenores, né, horários e tal. Mas indo para um aspecto mais subjetivo da rotina, ela diz quem você é. Ela diz o que é que você quer da sua vida, né? Ela diz o que é que você está plantando, né? Ela é quase um guia, né, de irrigação, né? Por exemplo, a gente tem um amigo em comum, né? Eu lembro muito do Diegão com esse exemplo. Assim, pô, você que planta, sei lá, laranja, você não vai colher pera. Por mais que sejam parecidos. Você que planta laranja, você não vai colher maçã. Exatamente. Entendeu? A tua rotina ela vai dizer muito daquilo que você está plantando, porque que você vai colher. Com certeza, né? Se você passa o dia sem fazer nada. Essa é a tua rotina. Ou se você não tem rotina, né? Assim, se você não faz as coisas em uma ordem, um tempo determinado, muitas coisas elas vão passar por entre os dedos, né? Assim, você vai esquecer alguma coisa, você vai deixar de fazer alguma coisa. E acho que nesses tempos caóticos que a gente está vivendo, assim, de trabalhar de casa, né? De não poder sair para determinados cantos, acaba sendo muito fácil você deixar as coisas escaparem pelos dedos, assim, você perder essa noção de passagem de tempo mesmo. Tem muita gente que diz que já não está mais sentindo muita diferença entre o sábado e o domingo, entre o final de semana e a semana, entre o feriado ou não, entendeu? Então, é difícil. Eu acho que é você colocar essa estrutura na vida que ajuda a superar isso. E a vida, ela pede estrutura. Ela pede estrutura. Enquanto psicólogo, né, acompanho muitas pessoas, principalmente aqueles psicólogos que trabalham com casais. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com casais e ela traz um contraponto muito bacana, né? O que a gente escuta muitas vezes? Os casais, eles precisam de coisas para sair da rotina. Como se a rotina fosse algo ruim. Sim. Né? Só que na verdade, né, porque enxerga a rotina como algo monótono ali, o nosso desejo de ter uma novidade, e a gente está num cenário onde teoricamente a pessoa ela pode imprimir a novidade dela, né, você está em quarentena e tal, o que era novidade deixa de ser. Então eu fico imaginando pessoas que passam a vida inteira querendo algo novo, né, e aí elas colocam isso como uma desculpa para não entrar numa rotina. Porque ela quer novo todo dia, cara, dá uma canseira, sabe? Dá uma canseira, daqui a pouco a pessoa se percebe numa situação de vazio existencial forte. Assim, eu consigo perceber até em mim mesmo, assim, quando eu vejo que tem alguma coisa errada, é quando eu tô com aquele desejo, assim, o desejo da novidade, né? O desejo de tomar uma porrada de dopamina, assim, né? Assim, você tá no meio de uma crise de ansiedade mesmo, no meio de uma crise de um desejo de alguma coisa, porque tem alguma coisa errada, você quer suprir, né? Você quer preencher aquele vazio com alguma coisa, né? Porque você tá nesse momento emocional ruim, né? E aí, se você não tem... E aí eu percebo que as formas como a gente acaba achando para suprir essa necessidade, né? Para preencher esse vazio, acaba sendo comer demais, acaba sendo, né? Assim, alimentar vícios, né? Acaba sendo, né, procrastinar, né? Acaba sendo fazer coisas que não são produtivas, né? Coisas que não tornam a nossa vida melhor. São só, assim, meios de escape. E
as pessoas elas trazem muito disso, né? E elas caem nesses aspectos, caem em vícios, caem em busca por esse algo novo, por essa dose de dopamina, e sempre tornam uma busca como uma desculpa de sair da rotina, como se a rotina fosse inimiga. Pois é, isso é um problema de linguagem, né? Assim, a gente acaba associando, como a gente atribui significados ruins às palavras, né? Assim, a gente acaba associando rotina com essa monotonia, esse marasmo do dia a dia, né? Assim, essa falta de novidade, falta de paixão pela vida, né? Assim, acaba sendo isso. Mas, assim, pelo menos pra mim é muito o contrário, né? Assim, pra mim, rotina é um sinal de produtividade, rotina é um sinal de previsibilidade, de estabilidade, né? Assim, que é uma coisa que eu acho que em um momento como esse é uma coisa que todo mundo precisa, né? Exatamente, é um sinal de você saber para onde você quer ir. Uhum. Também é uma pessoa que cumpre uma rotina, né? E ela é protagonista da rotina dela, né? Tipo assim, ela foi lá, montou, foi participativa. Não é algo só que, sei lá, a vida impôs para ela, pessoas ao redor. Sei lá, o chefe do trabalho disse que, por conta do home office, ela tem que estar com todo dia uma reunião 3 horas da tarde. Entra aí na rotina, ok, certo? Só que ela consegue ser protagonista nisso, na construção dessa rotina, e aí... Consegue organizar todas as outras coisas em volta disso, né? Exato. Aí as coisas elas vão fluindo. Elas vão fluindo. Você tem a sensação de que, de fato, as coisas estão andando na sua vida. Com certeza. Né? Sim, como eu falei, é estrutura, é previsibilidade, é estabilidade, é esse sentimento de progresso, né? Esse sentimento de um dia depois do outro. Né? Eu acho que a rotina ela vem para ajudar tudo isso. E para quem não tem rotina, Eric, assim, o que é que a gente pode trazer para as pessoas? Né? O nosso material ele é um baita de um material e a gente vive, né? A gente utiliza daquilo que a gente traz, né? E aplica ele na nossa vida. E assim, como é que uma pessoa que não tem rotina, Certo. que ela é perdida na vida, como é que a gente pode ajudar ela a se organizar nesse aspecto? Bom, assim, eu passei por esse processo recentemente, né? Recentemente, eu tinha coisas que eu fazia todo dia, coisas que eu queria fazer todo dia, e que eu ia fazendo, assim, meio na doida, digamos assim, como a gente fala, né? Assim, eu fazia na base da memória, que eu ia lembrando, eu ia fazendo. Bem no espírito de, são coisas que eu tenho que fazer todo dia, eu sempre me lembro delas todo dia, então eu vou fazendo, né? Eu tinha uma organização pessoal muito forte na questão do trabalho, mas aí o resto das coisas, por conta muito da demanda muito forte do trabalho, eu ia deixando as outras coisas meio a ver navios, né? Assim, eu ia resolvendo conforme ia aparecendo, conforme eu ia lembrando, tudo mais. Aí com toda essa situação, né, de quarentena, de ficar em casa a grande maior parte do tempo, né? Aí tem mais pessoas em casa, né? Não poder fazer outras coisas fora de casa, eu pensei, não, vamos pontuar aqui realmente o que é que tudo que eu quero que seja feito, né? E qual é o melhor horário. Então o primeiro passo é esse, é mapear. O que é que você quer realmente fazer todos os dias? Você quer barra precisa, né? O que é que você realmente quer fazer todos os dias, né? E o que são essas coisas? Aí você vai elencar, né? Eu, por exemplo, eu defini para mim 3 rotinas definidas, né? Que são uma rotina de acordar, uma rotina de iniciar o trabalho, né? Geralmente ela vem aí depois da rotina de acordar, às vezes dá um tempo a mais ou a menos ali no intervalo do café da manhã, e uma rotina de noite, para terminar o dia. Né? São essas 3 rotinas, e aí o tempo livre fica aí entre eu terminar o trabalho e entre a hora que eu quero ir dormir. Né? Fica o tempo livre. E enquanto eu trabalho, fica as coisas que eu me programei para fazer durante o trabalho. E aí, o que foi que eu fiz? Eu elenquei todas as coisas que eu queria fazer em cada uma dessas rotinas, criei uma ordem específica para cada uma delas, e criei aí num aplicativo um checklist, né? Sim, mas eu criei num aplicativo porque eu gosto da minha personalidade de gostar de fazer as coisas de forma digital, mas você pode fazer num caderno, você pode fazer num quadro branco, né? Algum quadro que você tem em casa, né? Assim, quem tem superfície de vidro, né? Às vezes você escrever com as canetas de quadro branco em vidro dá certo também, você limpa com álcoolzinho depois, né? Fica ali como se fosse um quadro para você. E aí você pode fazer as checklists, né? E aí, né, nessas rotinas, elas vão me ajudando a não perder nada, né? Assim, porque tem muitas coisas que elas vão surgindo
E é muito fácil você esquecer, né? Assim, é um remédio que tem que tomar, é regar as plantas, né? Se é botar o café para fazer, esse tipo de coisa, sabe? Ou coisas que você precisa fazer para ir entrando no clima de conseguir a motivação de fazer alguma coisa, né? Por exemplo, era o meu caso no trabalho. Às vezes eu tipo assim, sentava para trabalhar e ainda demorava a surgir a motivação, a organização. Aí eu pensei, não, para começar a trabalhar bem, o que é que tudo que eu tenho que fazer? É isso, é ligar o computador, pegar uma xícara de café, encher uma garrafa de água, sentar, trancar a porta, eliminar as distrações, colocar uma musiquinha para tocar, né, revisar as tarefas do dia. Então assim, fui criando um ritual, que a gente chama de rotina, mas o nome ritual É melhor, né? é até mais que você criou. É aí assim, eu sei que parece uma coisa Quebra assim. a questão da linguagem, É. do sentido, e ainda tem um sentido mais forte. Que aí você vai criando, pessoal, o seu ritual matinal, aquela coisa que você faz repetidamente. Por que é um ritual, né? Se não, numa religião, ou né? Se num culto, numa coisa assim. É uma série de passos que vai colocando as pessoas naquele clima espiritual, né? Uma série de passos, de ações que vão, né, pouco a pouco, tendo cada um o seu significado ali para culminar em uma ação, né? E aí você tem um ritual matinal, é isso também, né? E aí eu criei o meu ritual matinal, eu criei o meu ritual de começar a trabalhar e o meu ritual de ir diminuindo a energia e eliminando todas as coisas para ir dormir, né? Então essa é a primeira, identificar, organizar e aí cumprir, né? E é engraçado que você falou. A primeira coisa ela me chama mais atenção. É escolher as coisas. Você utilizou uma palavra que eu acho que ela encaixa muito, muito bem nesse movimento. Que é assim, eu escolho as tarefas que eu quero colocar na rotina. E às vezes as pessoas elas falam como se... como é que eu posso dizer? Tipo assim, como se a rotina fosse algo que fosse imposto a nós e a gente não tivesse a liberdade de escolha. Sim. Né? Só que não. Você escolhe o ritual, ele é montado por você. Você escolhe as tarefas, né? Então o exercício do teu protagonismo, então assim, se você não gosta da tua rotina, na verdade, é porque você não gosta daquilo que você escolhe. Então porque você não gosta das tuas decisões. Com certeza. E é o tipo da coisa, são coisas que, assim, pelo menos no meu caso, é uma coisa que eu faria de qualquer jeito, né? Assim, são coisas que já estão na sua vida, mas aí você colocar numa rotina, colocar num ritual, colocar num tempo e numa ordem determinada, faz com que você não tenha aquela sensação de esqueci de fazer aquilo, não, mas tem que fazer aquilo também, mas aí você passa o dia numa nuvem de ansiedade de tarefas não cumpridas, né, que você vai fazendo de qualquer maneira, uma hora ou outra, e aí você não tem um dia produtivo, você não tem um dia que rende. Normalmente pessoas assim são pessoas que não sabem elencar suas prioridades, que não têm rotina. Não sabem elencar prioridades, têm dificuldade em tomar decisão. Né? Na verdade, é o que a gente gosta de dizer, né? Somatiza assim em outras coisas. Pra você dizer, poxa, eu sou muito indeciso. Não sei porque que eu sou muito indeciso. Pô, eu não gosto do que eu faço. Tal. Pô, eu não gosto da vida que eu levo. E aí você começa a perceber que comportamentos simples, né? Ações simples, como estabelecer uma rotina, como você, sei lá, utilizar sistemas, construir sistemas, pegar coisas práticas, né? Assim, pragmáticas, se a gente pode dizer. Quer dizer, mas não tem ali nenhuma emoção, né? Cara, não precisa ter emoção, não precisa ter paixão, precisa começar. Não, e essa questão de remover a emoção é uma coisa boa. Porque a gente fica muito tipo assim, mas eu não tenho motivação para fazer isso. E aí, pra mim, né? Tudo que a gente tá falando aqui é experiência pessoal, né? Mas eu prefiro ter uma rotina, e o grande benefício de ter rotinas, de ter rituais pra mim, é que eles eliminam a necessidade da força de vontade. Porque quando você tem que tirar alguma tarefa dessa nuvem de demandas que fica pairando sobre a sua cabeça, você olha assim e tem que pensar, eita, eu tenho que fazer isso. Pra você realmente tirar algo que não está organizado, você tirar assim desse éter, né, desse vácuo e trazer para a realidade, precisa de uma força de motivação. Mas quando eu acordo e já tem ali uma lista feita, pré-determinada, e eu não sou escravo dessa lista, né? Se eu não quero fazer alguma coisa um dia ou outro, eu não faço, né? Mas tem lá um plano para eu seguir.
Eu não preciso de força de vontade para fazer esse plano. Eu acordei e eu sei. E assim, e são coisas pequenas, né? Quando eu falo de rotina, de rituais, né? Assim, é que você vai acordar, fazer a faxina na casa, fazer um treino de força de 40 minutos levantando o sofá, né? E depois, né? Depois fazer a comida da semana inteira. Não são coisas pequenas, né? Assim, são todas aquelas coisas pequenas que eu gostaria de ter feito todo dia, em que eu posso já começar o dia sendo tranquilo que eu fiz. Sabe? São coisas pequenas como tomar um remédio que eu tenho que tomar todos os dias, regar as plantas que eu tenho que regar todos os dias, escovar os dentes que tem que escovar os dentes todos os dias. São coisas que você vai fazer, eu lembro de fazer isso. Aí você passa, aí você começa a sentir sua boca podre, eita, caramba, faz 3 dias que eu não escovo os dentes. Por quê, né? Não tá na rotina. Sim, porque você vai contando com a sua memória de lembrar as coisas e você não lembra. Porque tem muita coisa na sua cabeça. Né? Assim, eu sempre sou a favor de você tirar o máximo de coisas da sua cabeça possível. Liberar o máximo de espaço mental possível. Quanto menos você contar com o seu cérebro para lembrar das coisas, melhor. E aí você utiliza ele para outras coisas. Né? Isso é muito forte. Né? Assim, a gente depende muito. A gente, na verdade, nos é passado essa questão de que a gente precisa. Tem uma paixão. Tô desmerecendo as emoções. Agora, você ficar escravo. A gente até falou isso aqui em outro episódio. Você ficar ali dependente das suas emoções te coloca num patamar que não é legal. Uhum. Não é legal. Porque no dia que você estiver triste, aí você vai fazer ou não? Né? Tem um vídeo do Flávio Augusto, né, que eu gosto muito, a gente gosta muito do Flávio Augusto, do Geração de Valor, e ele traz uma questão muito simples, assim, um videozinho de 1 minuto, e aí ele vai dizer assim, poxa, se você soubesse que para você chegar no seu primeiro sucesso, você tivesse que passar por 100 fracassos, aí ele vai dizer que o teu cérebro ele até entende que você vai passar ali por 100 fracassos até o teu primeiro sucesso. Aí só que ele pergunta, será que você vai uma coisa é entender, só que será que você vai suportar o tempo, né, dos 100 fracassos? Será que você vai suportar todo o impacto emocional ao contrário, sei lá, de você ver outras pessoas estando em outra situação de vida e você ainda não ter chegado? Ele vai dando vários exemplos, né? E trazendo aqui para esse recorte, né, para cá, para a nossa conversa, fico imaginando o seguinte, poxa, o que nos vai fazer suportar é a consciência de que a nossa rotina está nos levando para o local que a gente quer chegar. Com certeza, porque quando você tem uma rotina dessas coisinhas pequenas, você vai acumulando pequenas vitórias. Você vai acumulando um sentimento de progresso. Tipo assim, como eu falei, a minha rotina matinal é de coisinhas bestas, pequenas. Mas são todas as coisinhas bestas e pequenas que eu tenho que fazer e que eu sei que vão me colocar num estado de paz de ter feito. Então a gente fica, mas não tem aquela motivação, energia do dia. Mas assim, quando eu acabo a minha rotina matinal, eu tô num estado assim de paz, de cara, comecei o dia bem. Porque realmente eu terminei todas essas coisas que eu tinha que fazer. São 10, 11? 11 ou 12 coisinhas. Mas cada uma dessas coisinhas me deixa num estado de... São 12 coisas, são 11, 12 coisas que eu fiz. Entendeu? Então eu já começo o dia, as primeiras 1 ou 2 horas do dia, com uma conquista de ter terminado ali a minha rotina matinal. E só isso já faz você começar o dia muito melhor. Em cima disso, a gente também compreende que um benefício que a rotina traz é a capacidade de você de mensurar, a capacidade que você tem de mensurar resultados na sua vida. Você tem a rotina lá de 10 atividades no dia. Aí você assim, você sabe, foi você que escolheu aquelas tarefas e tal, chega no final do dia e você diz, poxa, como é que eu fui? Não, hoje eu não estava bem, então amanhã eu vou me esforçar para colocar. Aí você consegue ali mensurar o teu nível de produtividade a partir do cumprimento da rotina. Aí você tem uma noção do que é que está dando certo, do que é que não está dando certo. Porque às vezes uma pessoa sem rotina, ela diz, não sei o que é que não está dando certo na minha vida. Aí você começa a fazer perguntas, né? Mas o que é que você faz? Eu me lembro muito de perguntas que nutricionista, psicólogo, né, profissionais assim, até fisioterapeuta fazem, como é que você vive? Né? O psicólogo pergunta quem é você e tal, o que é que você acha quem você é, né? A nutricionista pergunta o que é que você comeu ontem, perguntas, sabe, básicas, que uma pessoa que naturalmente ela tem um esquema, uma rotina, um mapa, ela consegue responder. A pessoa que tem uma rotina, ela sabe o que é que ela come, ela sabe quem ela é, a partir das escolhas que ela tem, do que ela colocou na rotina, né? Eu lembro uma vez eu fui começar a fazer pilates,
E aí a fisioterapeuta perguntava, mas como é que você se levanta da cama? Aí eu tenho problema de coluna e eu sou uma pessoa que eu preciso saber como eu me levanto da cama. Sim. Né? Ela disse isso uma vez. Eu disse, cara, nunca prestei atenção como é que eu me levanto da cama, sabe? E aí vamos lá. Tipo assim, aí você diz assim, poxa, no caso pra mim, me levantar da cama por conta da situação que eu tenho, é algo que eu preciso colocar na minha rotina, né? Eu saber como é que eu vou pra eu poder ir evoluindo e tal. E aí eu disse, cara, preciso colocar isso, preciso prestar mais atenção nisso. Você vai construindo ali a rotina. Você vai percebendo aquilo que é importante pra você vai colocando isso, você vai conseguindo responder perguntas básicas que antes, na verdade que antes não. Se você for perguntar pra maioria das pessoas, elas não conseguem responder. Tem gente que não sabe nem, por exemplo, o que é que almoçou hoje. Com certeza. Não sabe nem que horas almoçou hoje. A gente não sabe o que é que comeu ontem. Você vive no caos, né? Assim, cada dia é um dia, você vai atacando as coisas conforme elas aparecem, e aí no meio desse caos, a vida vai se perdendo, né? Porque você não tem, acaba nem retendo na memória as experiências que você passa, né? Porque cada dia, matar um leão todo dia, e aí com o tempo você tá desmotivado, você não tá querendo nem mais levantar, entendeu? E em cima disso que você falou, até da questão do desocupar o cérebro com a rotina, né? A partir ali a rotina, isso é bacana porque isso ajuda a treinar a consciência. Porque você diz assim, poxa, eu crio uma rotina para aquilo que eu não preciso me preocupar para pensar, porque tá ali na rotina, eu vou executar. Então eu vou me ocupar em treinar a minha consciência para refletir sobre aquilo que eu tô fazendo. O que é que eu tô... Beleza, eu tenho que comer tal hora, eu tenho que comer, sei lá, frutas e legumes. Tal. Enquanto eu tô comendo frutas e legumes, eu tô aqui refletindo, poxa, eu tô cuidando da minha saúde, por que é que eu tô fazendo isso? Você libera pro teu pensamento refletir sobre você mesmo e ele se preocupar com aquilo que realmente importa. Com certeza. Né? Assim, eu gosto muito dessa frase do David Allen, né? Tipo assim, o seu cérebro é pra ter ideias, não pra guardá-las. Assim, essa é a base do pensamento, é essa. Um outro ponto também que a gente até comentou aqui, que é importante, na questão de o que você coloca pra dentro da sua vida. Né? Volto pra questão das escolhas. Às vezes a gente quer ter resultados e a gente não planta esses resultados. A gente vive num mindset ali de resultado, de querer as coisas da noite pro dia, e a gente esquece que isso é uma construção. E a rotina ela faz parte dessa construção. Com certeza. Eu posso testemunhar os efeitos na minha vida de colocar uma rotina, tipo assim. Eu ainda não coloquei muito firme os horários, mas a partir do momento que eu acordo já tem um roteiro, né? E a partir do momento que eu decido, não, tá na hora de deitar, tem todo um roteiro que me leva para deitar também. A partir do momento que eu vou trabalhar, tem um roteiro que me leva para isso, né? E aí isso, assim, é uma coisa que vai ganhando impulso, sabe? É como se fosse um carro que você vai acelerando aos poucos, vai passando a marcha. Cada ato da rotina vai te deixando no estado para colocar aquilo. E aí é uma dica que eu tenho também, assim, é você ritualizar essas coisas que você tem que fazer. Por exemplo, eu percebi que estava sendo difícil sentar para trabalhar. Criei uma rotina antes de começar a trabalhar. Eu notei que estava sendo difícil deitar para dormir, meu sono estava ruim. Eu estava só, tipo assim, meio esperando o sono bater. Não, vamos criar aqui um ritual para ir me deixando no clima de dormir, né? E aí eu acho que tudo que você está tendo dificuldade, assim, você está tendo dificuldade de estabelecer um hábito, é interessante criar uma rotina para ir colocando no hábito, sabe? Assim, eu acho que eu vou começar Constrói a deixa, né? Você vai, né? Por exemplo, eu tava lendo um livro sobre hábitos, né? Aí ele dava o exemplo do Michael Phelps. Aí disse que o Michael Phelps, ele tinha um ritual antes de ir pra piscina, né? Michael Phelps, nadador, medalhista olímpico, né? Pra quem não conhece. E ele tinha toda uma rotina. Ele tinha uma rotina de alongamentos, né? Alongamentos que eram feitos numa ordem específica, de uma forma específica. Ele escutava sempre a mesma playlist específica, ele fazia exercícios mentais de visualização específicos, né? Então, assim, era todo um ritual que ia colocando ele no clima de vencedor, né? Assim, no clima de ir dominar, de ir fazer aquela ação que era difícil, que era competitiva, mas ele tinha todo esse ritual que ia eliminando, por exemplo, eliminando a ansiedade, eliminando, né, assim, o nervosismo. E aí, isso com certeza afetava a performance dele, né? Você lembrou do Michael Phelps? Em tempos áureos.
Tempos áureos Sei até o que vai falar. da minha vida. Enquanto eu era nadador, tinha um corpo mais atlético. Você que tá acompanhando aqui na câmera pelo YouTube, né? Está vendo que não estou tão distante, né? Modesta parte desse movimento. Mas assim, eu lembro, porque na época que eu era atleta de natação, era o auge do Michael Phelps, sabe? E, se eu não me engano, ele foi 8 vezes campeão. Teve uma Olimpíada que ele ganhou umas 9 medalhas. Foi coisa assim. Cara, é um absurdo. É uma coisa assim, absurda, fora de série. E o cara multicampeão, eu fico me perguntando por que faz atletas, né? Que são pessoas que buscam alta performance. O que é que faz esses caras quererem continuar, né, buscando ali o primeiro lugar e manter essa rotina? Porque em contrapartida eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: mas o cara manter uma rotina, meu Deus, é uma prisão. Você já imaginou o cara ouvir a mesma playlist todo dia? A pessoa não pode fazer outra coisa. Na verdade, ele pode fazer outra coisa. Agora, ele sabe o gosto da vitória. Eu gosto muito... Minha mãe tem uma frase muito, muito generosa. O segundo lugar é o primeiro dos últimos. Exigente. Né? Não é nem um pouco exigente, né? E aí eu dizer que o segundo... Aí eu fico pensando, cara... Sim, tudo bem, não desmerecendo o esforço. Alguém tem que ser segundo lugar, não dá pra todo mundo ser primeiro. Mas o cara que é primeiro lugar, ele tem um gosto que nenhum tem. Sim, com certeza. Que é o gosto da vitória, né? E aí o cara percebe, poxa, por que eu fui campeão? Será que é só o talento que importa? Ou será que você construir todo o treino que passa por uma rotina, pegando esse exemplo do Michael Phelps que tu citou, né? Como é que isso vai ser construído, né, em torno desse movimento? Me faz lembrar com esse gosto que pessoas que são campeãs têm e que elas valorizam mais a rotina. Então, tipo assim, sendo bem direto, não é uma questão de motivação, não, é simples, é um caminho. Cara, você quer conseguir alguma coisa na sua vida? Segue uma rotina. Segue uma rotina, fortalece hábitos. Tem um plano, né? Assim, tem um plano, um caminho. Porque assim, é muito... você falando, assim, fazer a mesma coisa, perder o gosto e tal, assim, será que eu não posso fazer uma coisa diferente? Fazer uma coisa diferente atrai uma coisa chamada análises parálises, né? Assim, a paralisia da análise. Quando você tem várias... Assim, pensa, toda vez que você vai assistir um filme no Netflix, você tem que escolher o filme. Você fica lá vegetando na frente do sofá para escolher o filme. Então, assim, se você for escolher uma playlist nova toda vez que você for malhar, você vai passar meia hora lá escolhendo a playlist antes de malhar. Aí quando você vê, perdi o tempo que eu tinha para malhar, vou ter que fazer menos exercício. Enfim, né? Assim, se você tem uma rotina, é um plano pré-definido que vai economizar tempo, economizar força de pensamento, economizar esforço cognitivo, honestamente, assim, que a gente tem um esforço cognitivo limitado. Então, assim, ter uma rotina, ter um plano, é uma coisa que é pro seu bem, assim, é uma coisa que lhe liberta, não lhe aprisiona, né? Disciplina, ela liberta, ela não aprisiona. Exatamente. É isso aí. É isso aí, acho que a gente falou tudo que tinha pra falar de rotina. Muito bom. Você que tá acompanhando aqui pelo YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal. E baixa o nosso material gratuito, a gente tem um material gratuito aí, o link na descrição. Né? Você que tá acompanhando o live no Instagram também, tem um link na bio, a gente tem um material gratuito, que é um guia de organização pessoal, né? Com uma folha e um template em branco de como criar uma organização semanal e uma organização diária. Né? Se ele tem lá os horários para você criar a sua rotina, tem lá um espaço para você preencher uma tabelinha de hábitos também, para você fazer todo dia. Né? Então, assim, é uma ferramenta que pode te ajudar a estabelecer essas rotinas. Muito bom. Valeu, gente. Valeu. Valeu, pessoal. E vamos tchau. juntos. Vamos juntos seguir adiante. Boa.